Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o fato da soberania de Deus agir e é Deus quem move o coração dos reis. A gente precisa entender isso, esse conceito não aparece didaticamente na Bíblia, ele está subentendido em passagens, exemplos e palavras de Deus em toda a Bíblia. Deus dirige a história, ele não é um Deus ausente, um Deus lá longe, ele é um Deus presente, ele sabe o que está acontecendo, ele constitui reis, ele destitui reis. Daniel reconheceu isto, Nabucodonosor também. E em Romanos 13, o apóstolo Paulo diz que Deus é quem constitui todos que estão investidos de autoridade. A autoridade vem de Deus. E todos que aqui na terra reinam, governam ou detêm alguma autoridade só o fazem sob a proteção de Deus, sob a autoridade maior de Deus. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a autoridade não nos represente, mas ela é colocada por Deus. Foi difícil para mim na época do PT no poder, e essa época passou e não vai voltar mais, eu creio. E era difícil para mim orar pelo presidente Lula, pela presidente Dilma, mas eu sabia que eles eram colocados por Deus e eu tinha que orar por eles. Uma vez eu fui colocado para fora de uma rádio num programa que eu fazia, porque eu tinha dito lá naquela época, muito tempo atrás, 40 anos atrás, que o Brizola era o candidato de Deus, porque ele ganhou para governador do Rio de Janeiro. O nome Brizola era considerado um palavrão e na emissora de rádio aquilo era inadmissível. Houve quem se levantasse e se reuniu o conselho da emissora e aquele programa eu não pude fazer mais, programa chamado A Trombeta. Pois é, Deus constitui reis e governantes. O comunismo se levantou, os dirigentes comunistas mataram milhões e milhões, assim, de qualquer maneira. Uma grande parte deles eram cristãos, foram mortos. E como a gente vai admitir que um governante comunista foi levantado por Deus? No mundo muçulmano tem havido muitos ataques e mortes aos cristãos. Como a gente vai reconhecer que os governantes islâmicos também foram levantados por Deus? Às vezes é difícil. Quando o governante nos é simpático, nós achamos que ele foi colocado por Deus, caso recentemente do presidente Trump e do presidente Bolsonaro. Quando ele não nos é simpático ou não nos representa, a gente acha que eles foram colocados pelo diabo. O diabo é o príncipe deste mundo, mas ele não faz nada sem a autorização de Deus. Em última análise, é Deus quem constitui e quem destitui reis. Eu quero me reportar agora a um texto da Bíblia em Esdras, no capítulo 7, lembrando que
Deus mandou o povo para o cativeiro, Deus deu um rei como o povo pediu, Saul, Deus levantava cada outro rei, alguns eram péssimos, eram maus e alguns eram bons, mas aquilo se sucedia e Deus dirigia todos os acontecimentos para que o povo estivesse representado nos seus governantes. E como eles não valorizaram mais a aliança com Deus, o Senhor os mandou para o cativeiro. Babilônia veio, Deus levantou a Babilônia como um poder, uma autoridade grande, inclusive para que o seu nome, o nome de Deus, fosse proclamado em toda a terra. O nome de Deus foi proclamado em toda a terra muito mais pelo rei Nabucodonosor do que por todos os obreiros juntos de Israel. Veja bem o que eu estou dizendo. Deus foi mais honrado e glorificado através do rei Nabucodonosor, que proclamou o nome de Deus muito mais no mundo todo do que todos os pregadores de Israel juntos, ou todos os profetas juntos de Israel. Deus usou Nabucodonosor, preparou para que ele dominasse o que sobrou dos judeus, para que esses judeus influenciassem o próprio rei Nabucodonosor e o mundo todo viesse a saber quem é Deus. O Senhor dirige a história. Mas ele determinou, e a profecia nos mostra isto, que a Babilônia também seria destruída e Deus levantaria um novo império medo-persa, e dentre os governantes desse império, Deus tomaria um em especial chamado rei Ciro. E Deus deu nome a ele 200 anos antes de aquilo acontecer, que o Ciro seria levantado. O profeta Isaías viu isso nos capítulos 44, 45, 46, que Deus levantaria esse rei Ciro que faria a vontade de Deus. De fato, tudo se cumpriu e o rei Ciro mandou que os judeus voltassem do cativeiro para reconstruir em Jerusalém o templo, o santuário, o altar, e oferecessem ali sacrifícios ao Deus do céu para abençoar o rei e todos no reino. Bem, as coisas não funcionaram tão bem, não por falta de apoio, que o rei Ciro deu apoio até o final da sua vida, mas ele morreu. As coisas não funcionaram bem porque os judeus não obedeceram, nem ao rei, nem a Deus. E não foram objetivos na reconstrução do templo. Demoraram muito. O templo ficou paralisado por 14 anos, pelo menos. E o que demorou para que a vontade de Deus se cumprisse foi a lerdeza do povo de Deus, dos judeus. Aí, em outra fase, Deus levou o Esdras. Os primeiros que tinham voltado com Zorobabel não funcionaram bem e estavam se perdendo. Deus levantou o Esdras com mais outros judeus que vieram para tentar reparar as deficiências espirituais que havia em Judá e fazer o povo se voltar para a aliança com o Senhor. Muita coisa aconteceu e nós vemos que o Senhor estava dirigindo tudo aquilo. E o Esdras recebeu uma ordem do rei com todo apoio, recurso, dinheiro, mantimento, soldados, o que precisasse, o Esdras podia dispor para toda a obra que ele tinha que fazer em Judá. E o rei ainda arrematou tudo e tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar, da-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Esdras 7, versículo 20. Generalizou, ampliou tudo mais que precisar
da tesouraria do rei vai ser dado e colocado à disposição do Esdras para a casa do Senhor. O Esdras ficou muito contente com aquilo e orou a Deus. No versículo 27, Esdras 7, 27, ele ora: bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim, Esdras, a sua misericórdia perante o rei, perante os seus conselheiros e perante todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Assim eu me animei quando vi que Deus agiu, movendo o coração do rei do mundo naquela época, o rei da Pérsia. Isso fica registrado na Bíblia, junto com a história de José no Egito, junto com a história do Daniel na Babilônia e com outras histórias, para nós sabermos que Deus é soberano. Deus é Deus, Ele continua no trono, Ele continua no poder. Ele pode mover o coração dos reis. Deus move o coração de um presidente da República. Deus pode mover o coração de autoridades. Ele continua sendo Deus. Mas é preciso que a gente entenda que tudo que Deus faz tem propósitos. Deus não faz coisas a esmo e nem espetáculos pirotécnicos de sinais e maravilhas só para Ele mostrar que é Deus. Não, Deus não precisa. Na natureza, de vez em quando, a gente vê um trovão, relâmpagos, um terremoto, uma grande inundação, uma ventania, um furacão. Deus mostrando o poder dele na natureza. Mas tudo que Deus faz, não faz só por fazer. Ele tem propósitos. Quando ele manda um terremoto, em geral ele avisa, ele mostra o porquê daquela destruição. Ele continua sendo Deus, o soberano. E o Esdras reconheceu: bendito seja o Senhor que moveu o coração do rei aqui na terra. Nós temos esse poder na oração. O Esdras, depois o Neemias, após ele, moveram o coração do rei através da atuação de Deus, que foi tocado pela oração deles. Eles oraram, Deus agiu, tocou o coração do rei, o rei aqui na terra fez determinações a favor do povo de Deus. O Senhor pode mover as autoridades aqui na terra, desde que o seu povo ore. Deus quer ver o seu povo em oração. O apóstolo Paulo exorta a que usemos a prática de oração. É uma prática, não é para orar a esmo, de vez em quando, só quando for à igreja, de vez em quando. Não, é para você ter um compromisso de oração, principalmente de intercessão pela sua pátria e pelas autoridades. Deus nos quer assim. O Esdras até jejuou e orou bastante para que Deus movesse a mão do rei da Pérsia. O Neemias também. Deus nos quer em oração, nos derramando em oração, na prática da oração. O povo de Deus tem que orar para Deus mudar os rumos do país. Caso contrário, Deus vai permitir que o país se volte contra nós e o sofrimento muito grande vai fazer com que aí sim nós vamos para o lugar de oração, para os joelhos em terra. Mas até lá o povo de Deus vai ter que sofrer muito no Brasil. Será? Será que nós não podemos nos despertar antes que a dor venha, movendo o coração de Deus para ter misericórdia? Ou será necessário que Deus use a dor como instrumento para nos fazer orar? O Esdras orou, a situação estava ruim em Israel, quando ele orou e jejuou e buscou o Senhor. E Deus moveu o coração do rei
da Pérsia. Entenda isso, para Deus não há dificuldade nenhuma em mover as autoridades de um juiz, de um ministro, de uma pessoa grande, de alguém de autoridade no país. Ele tem esse poder, mas ele só vai fazer isso se o povo que se chama pelo seu nome orar, se humilhar, orar, jejuar, clamar, buscar o Senhor e se converter de seus maus caminhos, o que não está acontecendo. É triste no Brasil, mas Deus continua sendo Deus, aquele que move o braço dos poderosos para fazer a sua vontade.